Yo, 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 yo! Hack the Banning here, com Sebastian Lafayette literalmente atrás das câmeras, me olhando, sabe, como destino, né? Como karma. E juntos nós formamos o Power, do coletivamente conhecido como Groselha on the Rocks. Dessa vez, para falar de um clássico recente. Eu sei que só dá pra falar de clássico de um certo distanciamento histórico, né? Mas dane-se, o canal é meu. Um gibi publicado em 2020 pela Image Comics, com o roteiro de Alex de Campi e a arte de Erica Henderson. Nós vamos falar aqui de Drácula Motherfucker. Sim, e eu não vou botar pi em Motherfucker. Eles colocaram até no título, mas novamente o canal é meu. E isso aqui sabe, mais 18, né? Esse é outro gibi tal qual, na verdade, tal qual os dois últimos sobre os quais eu falei, em que o terror é um pouco estranho, né? Não é terror no sentido mais clássico que a gente espera, né? Não tem muito monstro correndo atrás de uma mocinha inocente, né? Ou tem, mas... Esse é um gibi que talvez eu consiga fazer um vídeo curto que eu gostaria de fazer sempre, mas que eu sempre acabo estourando o tempo, né? Por quê? Porque em termos de roteiro, ele não é particularmente convoluto, ele não é muito intrincado, o que não quer dizer que ele não seja complexo. Existe uma simplicidade no roteiro, mas essa simplicidade é intencional, como os grandes contos de fadas, né? São histórias simples, mas a mensagem ali, para você chegar nessa simplicidade, é preciso um conhecimento técnico particularmente aprofundado. E é uma história bastante simples, tipo, a gente abre em Viena em 1889, com as noivas conseguindo sobrepujar o Drácula e prender ele num caixão. Se você vai pela história sem saber a importância dessa data, beleza, sem problema nenhum. Mas se você, como eu, vai pesquisar por que Viena em 1889 é importante, você vai chegar na informação de que eventos que começaram exatamente nesse ano vão desembocar, vão levar à Primeira Guerra Mundial. E aí a gente é levado aos Estados Unidos em 1974, que é onde a história vai se passar. Por que eu levantei essa informação sobre esse pequeno prólogo no começo da história? Porque a mensagem desse gibi é muito clara. E antes de qualquer coisa eu preciso dizer, é um gibi que você vai ler muito rápido. Isso quer dizer que ele é vazio? Não. Isso quer dizer que, tipo... Deixa eu fazer uma tangente aqui que vai facilitar a compreensão. Num vídeo do canal dele, o Patrick Williams, que é um ensaísta do YouTube que eu gosto muito, ele fala sobre vibe movies, que são filmes que tipo estão menos preocupados em que você entenda a trama no sentido de A vai até B que leva até C e por aí vai. É muito menos sobre aquela parte textual que você bota no resuminho do filme quando você vai fazer a página dele no Wikipedia. E tá mais interessado em como o filme faz você se sentir. Que é uma coisa muito típica de filme noir. É por isso que em filme noir era muito, muito, muito complicado em termos de trama. Às vezes é exatamente para deixar você confuso, deixar você sobrecarregado, porque é a sensação que eles querem te passar, que é muito provavelmente a experiência sentida por aqueles personagens dentro do universo do filme, né? Aqui a gente não tem um roteiro muito intrincado, a gente não tem vários diálogos, coisas do gênero. O roteiro te leva de A a B, mas tipo, quem te leva pela mão mesmo é a arte da Erica Henderson. Eu não conhecia nada da Alex de Campi antes de ter lido esse gibi, mas a Erica Henderson era uma das favoritas do canal, né? Porque ela é a desenhista da Garota Esquilo, que é um dos meus gibis favoritos da vida. Tem inclusive um Funko Pop é Bubblehead da Doreen aqui, né? É um dos meus gibis favoritos da vida, então quando eu vi que era ela desenhando, eu já fiquei animado, mas eu não imaginava que seria uma história conduzida pela arte, né? Pela arte e pelas cores. E aqui um pecado que eu cometi, que é não anotar quem é o colorista, se é a própria Erica Henderson ou se é uma terceira pessoa. Mas tipo assim, esse gibi é a arte e é as cores. Tipo, mais do que qualquer... Eu sei que qualquer gibi é arte, as cores, porque afinal de contas é uma mídia visual, mas o que eu quero dizer, tipo assim...
essa sensação que o gibi quer provocar é 100% obtida pela arte. Ela é toda, parece muito um sonho febril. É ao mesmo tempo assustadora, ela consegue ser asquerosa em alguns momentos, mas ela é ao mesmo tempo sedutora, ela é ao mesmo tempo cativante, no sentido de que realmente parece um sonho febril, e que é o efeito que vampiros evocam desde sempre, né? E que alguns filmes, em maior ou menor proporção, tentam provocar na pessoa assistindo. Mas o vampiro aqui não é o único elemento parasítico, né? Não é o único parasita orbitando, né? Porque da mesma forma, essa conexão entre Viena no final do século XIX e a Los Angeles do século XX gira muito em torno de parasitas em geral, mas não apenas os sobrenaturais. O próprio protagonista da história é um deles, né? Quincy Harker, o sobrenome não é uma coincidência. Ele é um paparazzi. Ele é um fotógrafo de celebridades. E ele é um fotógrafo, na maioria das vezes, de histórias de celebridades que morreram, seja por qualquer razão, overdose, assassinato, etc. A década de 70 foi rica nesse aspecto, nesse material, né? E tem uma cena logo no começo do gibi dele levando fotos para vender de um suposto cadáver. E a pessoa dizendo: se você tivesse te levantado a camiseta dela, eu podia até te pagar um pouco mais. Então é uma coisa bem assim, tipo, Quincy em si é um parasita, numa cidade que por sua vez é um parasita em si. O sonho da fama, Hollywood sempre foi um parasita. É uma coisa que até aquele filme Babylon, né? Babilônia, lida muito bem. Que é, Hollywood é um parasita de juventude desde a década de 20. Envelhecer em Hollywood é um crime, como qualquer atriz, principalmente atrizes, mulheres, né, podem atestar. O clima que iria desembocar na Primeira Guerra Mundial e a Los Angeles, a Hollywood dessa época, se conectam exatamente por isso, porque o Drácula, que aqui é quase uma presença imaterial, a gente não vê um vampiro aos moldes do tipo do Bela Lugosi ou do Gary Oldman no filme, né? Acho que a gente só um ou outro momento vê um Drácula uma figura remotamente humanoide. De resto, ele é uma abstração, um predador que tipo tem vários olhos e ele é quase uma ideia conceitual abstrata que permeia esse período e que cresce exatamente porque é um parasita num antro de vários parasitas, né? E esse é o lance, tipo, Hollywood é um vampiro em si, a indústria cinematográfica, tanto lá como aqui, são parasitas em si, sugando sangue de juventude, né? Que é uma coisa que, tipo, já era característico da época, não apenas pela política de, tipo, celebridades cada vez mais jovens, mas também pelos abusos cometidos por pessoas ligadas nessa indústria, né? Como foi deixado muito claro já na década de 90 e mais recentemente, né? Com o Me Too, que vai trazer à tona crimes cometidos como, por exemplo, os Weinstein, né? Em barbaridades que na época eram vistas como parte do jogo, né? O próprio Mulholland Drive vai falar muito disso, né? Sobre o teste do sofá, sobre tipo, se você quer ser famosa, mocinha, você vai ter que fazer, sabe? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Como diriam em Tropa de Elite. Como esse cenário macabro, tóxico, é exatamente o criador para mais um parasita, só que nesse caso um parasita sobrenatural, que é a figura do Drácula, né? Eu adoro a mensagem desse gibi, né? Porque o Quincy é o nosso olhar dentro do gibi, mas ele não é exatamente a força que vai se opor ao Drácula. Essa força são as noivas. Eu acho interessante que, tipo assim, num primeiro momento que elas aparecem, eu vou ter que escolher aqui minhas palavras com muito cuidado para eu não ser mal interpretado, mas as roupas delas, tipo, a forma como elas são apresentadas do lado do carro, chegando no Queens, me lembra um pouco como prostitutas são mostradas no filme. E se você enxergar essa dessa forma, e se você considerar a cultura do Black Exploitation na década de 70, né, que são aqueles filmes focados no público negro, né, e que em tese exploram a cultura negra ou pelo menos uma caricatura de cultura negra na época. Parece muito um bando de prostitutas querendo matar o pimp delas, no caso as noivas querendo matar o Drácula, né? Ao mesmo tempo em que tipo a gente tem essas mulheres uma mensagem de empoderamento, uma mensagem de tipo dominância contra o abusador delas, ao mesmo tempo em determinado momento da história elas falam que tipo a gente só conseguiu ficar poderosa assim porque a gente também fez os nossos noivos e noivas e tal qual você nos ensinou. Então, tipo assim, o final dessa história delas indo contra o Drácula e tomando o lugar deles, é um final feliz ou é apenas a roda mudando?
sabe? É apenas o rosto, mudou só o cromossomo da pessoa com a bota no seu pescoço, né? Fica aqui a reflexão, mas no geral é uma mensagem que pode ser vista assim como tipo empoderada, até esperançosa, né, de tipo mudança num cenário de arte. Eu, pelo menos, quero acreditar que é essa mensagem, até porque são duas mulheres escrevendo a história, né, escrevendo e desenhando, né. Esse gibi vai ser uma experiência, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito estranha de leitura para vocês, exatamente por isso, porque não é exatamente o texto, não são exatamente os diálogos expositivos, mas são as emoções que aquelas cores muito chapadas, a arte muito lisérgica, no sentido de cores muito fortes, a sensação de calor, calor mesmo que esse gibi evoca, é uma experiência muito diferente de leitura, é uma experiência muito diferente. E é legal ver que, tipo, no trabalho conjunto das duas, né, no que é Parasocial, que é um outro gibi mais recente que, tipo, também com a Decamp e com a Henderson, você tem a arte também provocando emoções, mas de um jeito diferente. Então você vê que, tipo, você vê a versatilidade tanto do roteiro da Decamp, quanto principalmente da arte da Henderson em se adequar para esse roteiro. Ou seja, aqui em Drácula Motherfucker, a arte funcionava bem, funcionando desse jeito. Aqui a gente já vai para uma outra abordagem. Essa versatilidade da artista é uma coisa muito legal. É por isso que ela por isso que ela é uma das minhas desenhistas favoritas. Além de ter desenhado a Garota Esquilo. Não tem como eu dar outra nota. Eu ainda quero fazer um vídeo só falando sobre o meu ranking, né? Porque eu vou tentar me manter fiel a ele e não ter aberrações que nem, sei lá, eu esqueci o nome dele, é um jornalista de wrestling e que normalmente ele tem um ranking vai de 1 a 5, mas várias vezes ele é obrigado a dar nota 6 de 5, nota 7 de 5, né? Nota 11 de 10. Eu não quero fazer isso porque eu acho que desmerece o próprio sistema de notas, né? Em se tratando dos critérios que eu estabeleci pro ranking aqui dos gibis lidos nesse canal, não tem como eu não dar uma nota 10. Primeiro 10? Acho que sim. O primeiro 10, talvez. Bom, uma nota 10 para Drácula Motherfucker, porque Drácula Motherfucker, de fato, mais do que uma excelente leitura, te proporciona uma experiência nova, uma experiência única e uma experiência que, tipo, deveria ser seguida por outros títulos, né? Deveria provocar esse tipo de coisa de uma forma um pouco mais sofisticada, provocar a emoção do leitor de uma forma um pouco mais sofisticada. Talvez devesse ser uma coisa, não que não seja uma coisa, uma meta sendo que vários artistas tentam atingir, mas tipo assim, em se tratando de uma indústria mainstream, às vezes você nivela meio por baixo, né? Tipo, vai pelo seguro porque o diferente às vezes pode ser recusado, pode ser rejeitado exatamente pelo caráter único dele, né? Mas que bom que esse gibi existe, que bom que esse gibi existe desse jeito e ele é uma obra-prima. Eu adoro Drácula Motherfucker, faz tempo que eu queria falar dele. Que inveja de vocês que vão pegar esse gibi e ler ele pela primeira vez. Recomendo fazer isso à noite, entre um copo do seu entorpecente alcoólico favorito, se você não bebe, do seu chá favorito, de qualquer coisa que tipo te ajude a elevar o seu estado de consciência, porque com certeza esse gibi vai ser uma viagem lisérgica, pro bem e pro mal. Drácula Motherfucker, nota 10. É isso, crianças. Volto logo. Fiquem bem na trevosidade, nas sombras, na escuridão, no medo, horror e do desespero. Horror.